Por 50 anos, meu marido me fez dormir ao lado de um túmulo trancado à chave. Ele chamava de o quarto dos fundos, um lugar cheio de entulho onde a chave tinha se perdido. O estalo daquele cadeado enferrujado se abrindo hoje, 6 meses depois da morte dele, foi o som do meu mundo se partindo em dois. O que eu encontrei lá dentro não era tranqueira. Era a prova de que o homem com quem eu vivi por meio século era um completo estranho, e a história que ele escondeu de mim é mais sombria do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. Fiquem comigo até o fim para entender a verdade. Se inscrevam no canal, deixem seu like e, por favor, me contem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Quero saber até onde a minha dor pode chegar. Meu nome é Zélia Nogueira Sampaio e aos 78 anos, minhas mãos já não servem para muita coisa. A artrite enrijeceu as juntas que um dia deslizaram agulha e linha por metros de cetim e renda, criando vestidos que fizeram moças sonharem. Hoje, elas tremem ao segurar a xícara de café, um lembrete constante do tempo que passou e do que se foi. Antero se foi há 6 meses e, com ele, levou o som da casa. Nossa chácara em Itu, antes um lugar de risadas e discussões sobre o preço do adubo, virou uma concha vazia, onde cada passo meu ecoa como uma acusação de solidão. O cheiro de dama da noite que ele tanto amava agora me sufoca, um perfume de velório que se recusa a ir embora. O silêncio é a coisa mais pesada que já... Pela manhã, os sabiás cantam na janela do quarto, mas parece que cantam para mais ninguém. Eu ainda faço café para 2 por hábito, e a segunda xícara fica esfriando na mesa, intacta, enquanto eu olho para a cadeira de balanço vazia na varanda. Antero passava horas ali, com seu fumo de rolo e seu olhar perdido no horizonte, um olhar que eu sempre achei que era de paz. Agora, começo a me perguntar se não era um olhar de quem vigiava uma prisão que ele mesmo construiu dentro da nossa própria casa e da qual eu nunca tive a chave. Meu filho, Ricardo, liga a cada 15 dias, pontualmente. A voz dele, sempre apressada, vem de São Paulo, um mundo de concreto que nunca entendi. A conversa é sempre a mesma, um roteiro decorado de preocupação prática. Mãe, a senhora precisa vender isso aqui. Essa chácara é enorme, perigosa. Venha para um apartamento perto de mim, eu cuido da senhora. Ele não entende que cada rachadura nesta parede, cada tábua solta no assoalho, é uma página da minha história. Sair daqui não seria um recomeço, seria apagar o livro inteiro, e eu não estou pronta para isso. Mas o que Ricardo não sabe, o que ninguém nunca soube, é que esta casa já guardava um segredo muito antes da morte de Antero. Um segredo selado com ferro e ferrugem, trancado atrás daquela porta de madeira maciça no fim do corredor. O quarto dos fundos. É só entulho, minha velha, tranqueira da obra. A chave se perdeu há muito tempo. Ele dizia, tranquilidade que desarmava qualquer suspeita. Mas a forma como seus ombros ficavam tensos e seu olhar desviava para a janela me dizia outra coisa. Naquele dia, eu descobriria que aquela porta não guardava tranqueira. Guardava uma vida inteira que ele roubou de mim. A manhã começou como todas as outras desde que ele partiu. Cinzenta, com uma garoa fina e persistente que deixava tudo úmido e melancólico. O chão de ladrilho gelava meus pés descalços, enquanto eu regava as samambaias, um ritual que me dava a ilusão de controle, de cuidar de algo que ainda estava vivo. O ar cheirava a terra molhada e a mofo, o perfume da minha viuvez. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Uma velhinha encurvada, de cabelos brancos e um rosto que parecia ter esquecido como se sorri. Senti uma raiva surda, uma impotência que me corroía por dentro. Lembrei de Antero na varanda,
consertando uma cerca ou afiando um facão, as mãos grossas e calejadas trabalhando com uma precisão que sempre admirei. Um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes. Construiu quase tudo nesta casa com as próprias mãos e, ao que parece, também construiu suas mentiras com a mesma solidez. A memória, que antes era um consolo, agora parecia uma faca de 2 gumes. Cada lembrança feliz vinha acompanhada de uma nova e terrível pergunta sobre sua veracidade. Era tudo real ou eu vivi uma peça de teatro por 50 anos? No meu tablet, que Ricardo me deu de presente e que mal sei usar, abri as apartamentos que ele me mandou. Prédios altos, janelas idênticas, varandas minúsculas com grama sintética. Tudo branco, limpo, impessoal. Pareciam quartos de hospital, lugares onde as pessoas esperam o fim chegar. A ideia de trocar o canto dos meus sabiás pelo barulho de elevadores e buzinas me causou um arrepio. Eu preferia a solidão barulhenta da natureza à companhia silenciosa do concreto. Fechei o aparelho com mais força do que o necessário. Decidi que precisava de ar, de trabalho, que me fizesse sentir útil. A oficina de Antero, nos fundos do quintal, estava intocada desde sua morte. Um pequeno galpão de madeira, onde ele guardava suas ferramentas, seus projetos inacabados, seu cheiro de graxa e suor. Eu precisava sentir o peso de uma ferramenta nas mãos, sentir que eu ainda podia consertar alguma coisa. Mal sabia eu que, em vez de consertar, eu estava prestes a quebrar a única coisa que ainda me restava: o passado. A porta do galpão rangeu ao abrir, revelando um santuário de poeira e teias de aranha. A luz fraca que entrava pela janela suja iluminava as ferramentas penduradas na parede, organizadas com uma disciplina quase militar. Serras, martelos, alicates, cada um em seu lugar. Antero era metódico, um homem de ordem. Como um homem assim pôde viver com uma desordem tão grande trancada dentro de si, dentro da nossa casa? Comecei a mexer nas caixas sem saber exatamente o que procurava. O cheiro era forte, uma mistura de óleo, serragem e terra. Fechei os olhos por um instante e pude quase ouvi-lo assobiando uma moda de viola enquanto lixava um pedaço de madeira. A saudade me atingiu como um soco no estômago, uma dor física, aguda. Abri os olhos, as lágrimas turvando minha visão. Eu precisava parar de romantizar a memória dele. Eu precisava enfrentar o que quer que estivesse ali, escondido, sob camadas de rotina e silêncio. Havia uma grande caixa de ferramentas de metal no canto, vermelha, descascada pelo uso. Lembrei-me dele numa feira em Sorocaba, orgulhoso como um menino com um brinquedo novo. Agachei-me com dificuldade, minhas juntas protestando, e puxei a tampa pesada. O estalo metálico ecoou no galpão silencioso. Dentro, um emaranhado de chaves de fenda, parafusos e porcas. Comecei a tirar as coisas uma por uma, colocando-as no chão de cimento. No fundo da caixa, embaixo de um pano de estopa sujo de graxa, meus dedos tocaram algo frio e pequeno. Um molho de chaves, amarradas com um pedaço de arame enferrujado. Eram chaves comuns, de portões e portas internas, mas uma delas se destacava. Era pequena, de latão, com um formato antigo quase ornamental. Não parecia pertencer a nenhuma porta que eu conhecesse naquela chácara. Ou talvez pertencesse a uma que eu fui ensinada a ignorar. Meu coração deu um salto, uma batida descompassada que me deixou sem ar. O sangue pareceu fugir do meu rosto. A imagem da porta do quarto dos fundos, com seu cadeado antigo e robusto, veio à minha mente com uma clareza assustadora. Antero sempre disse que a chave estava perdida, que se foi com o entulho da primeira reforma. Uma mentira deliberada, guardada por décadas no fundo de uma caixa de ferramentas, como se fosse um segredo qualquer.
Um turbilhão de emoções me invadiu. Raiva por ter sido enganada por tanto tempo, medo do que eu poderia encontrar e uma curiosidade avassaladora, uma necessidade urgente de saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Por que, Antero? Por que trancar cômodo por 50 anos? O que era tão terrível que você não pôde compartilhar nem com a mulher que dormiu ao seu lado todas as noites? A mulher que lhe deu um filho? O arame arranhava a palma da minha mão, mas eu não o soltei. O peso daquelas chaves era o peso de 5 décadas de perguntas não feitas, de uma confiança cega que agora me parecia estupidez. Levantei-me, o corpo todo tremendo, e olhei para a casa através da porta do galpão. Ela não parecia mais o meu lar. Parecia a cena de um crime, e eu era a detetive que chegava com 50 anos de atraso. Pela primeira vez em 6 meses, o silêncio da casa não parecia vazio. Parecia estar esperando por uma resposta, um desfecho. E a resposta estava ali, fria e metálica, na minha mão. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era mais uma escolha, era uma necessidade, uma questão de reaver minha própria identidade, de entender em que terreno minha vida foi construída, se em rocha firme ou em areia movediça. Caminhei de volta para a casa, cada passo uma batalha contra a vontade de jogar aquelas chaves no mato e esquecer tudo. A garoa tinha se transformado numa chuva fria que batia nas telhas com um ritmo fúnebre. O corredor parecia mais longo e escuro do que nunca. A porta de madeira escura no final me encarava como a entrada de um túmulo. Era isso que Antero tinha feito. Ele enterrou uma parte de sua vida ali dentro. Parei em frente a ela. A madeira estava empenada pela umidade e o cadeado de ferro, grande e enferrujado, parecia uma sentinela intransponível. Quantas vezes eu passei por ali aceitando a mentira do entulho sem questionar? Eu me senti uma tola, uma cúmplice passiva de sua omissão. Respirei fundo, o ar pesado carregado com o cheiro de poeira e de tempo parado. Minha mente gritava para eu dar meia volta. O que quer que estivesse ali ficou escondido por um motivo. Antero quis me proteger, ou quis se proteger. O amor que vivemos, as alegrias, as dificuldades, tudo isso seria manchado pela verdade. Medo de que minha vida inteira fosse uma farsa era paralisante. Talvez fosse melhor viver com a mentira confortável do que com uma verdade devastadora. Mas então, lembrei do olhar de Antero. Na última vez que perguntei sobre aquele quarto, há muitos anos, vi algo em seus olhos que na época não soube nomear. Não era raiva, nem impaciência. Era uma dor antiga, profunda, uma tristeza tão vasta que me assustou. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Deixa quieto, Zélia. É melhor Quem, assim. Antero? Melhor Quem? para..." Com a mão trêmula, ergui a chave de latão. O metal frio tocou o ferro enferrujado do cadeado. Por um instante, hesitei. Eu podia voltar para a minha cozinha, tomar meu café frio e fingir que nunca encontrei nada. Podia deixar o segredo de Antero morrer com ele. Mas a viúva que aceitaria isso morreu um pouco a cada dia nos últimos 6 meses. A mulher que estava ali agora precisava de respostas. A chave deslizou para dentro da fechadura com uma facilidade surpreendente, como se estivesse esperando por aquele momento há 50 anos. O clique suave do mecanismo foi o som mais alto que eu já ouvi. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não havia mais volta. Eu estava na fronteira entre a vida que eu conhecia e a vida que me foi escondida. Minha mão pairou sobre a chave, a decisão final pesando 1 tonelada. Eu podia destruir meio século de memórias com um simples giro do pulso. Podia descobrir que o homem que eu amava era um estranho, que meu casamento foi construído sobre as cinzas de uma história que não era minha. A ignorância era uma bênção, dizem, mas
A solidão me ensinou que a verdade, por mais cruel que seja, é a única coisa que pode nos libertar do passado. Fechei os olhos. Pensei em Ricardo, na sua insistência para que eu fosse embora. Talvez ele estivesse certo. Talvez este lugar não fosse um santuário de memórias, mas uma gaiola de segredos. Eu precisava saber, por mim, pela mulher que dedicou sua vida a um homem que, talvez, nunca tenha sido inteiramente seu. Respirei fundo, o ar carregado com o cheiro de madeira velha e chuva. Com um movimento firme, girei a chave. O mecanismo rangeu, protestou como um animal ferido, e então cedeu com um estalo seco e definitivo. O som foi como um osso se partindo. Naquele instante, eu não era mais a viúva de Antero, a mãe de Ricardo, a costureira aposentada. Eu era uma mulher parada na soleira da verdade e sabia, com uma certeza que gelava a alma, que depois de cruzar aquela porta, nunca mais poderia voltar. O cadeado não caiu. Apenas se soltou com um clique metálico, cansado, e ficou pendurado na argola, derrotado. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Ela não se moveu. Precisei usar o ombro, forçando contra a madeira que parecia colada ao batente pela umidade e pelos anos. Ela cedeu com um gemido longo, um som de madeira velha se partindo, que ecoou pelo corredor silencioso como o lamento de um fantasma. Um bafo de ar parado, denso e com cheiro de poeira e Me atingiu no rosto, fazendo meus olhos lacrimejarem. Era o cheiro de um tempo que não passava, de um lugar onde o ar não circulava há meio século. Meu corpo inteiro se arrepiou, não de frio, mas de um pressentimento terrível. A escuridão lá dentro era quase sólida, quebrada apenas pela faixa de luz pálida que entrava do corredor. Via as partículas de poeira dançando nesse facho de luz, como se fossem os únicos seres vivos naquele ambiente. Minha mão, trêmula, buscou o interruptor na parede, mas meus dedos encontraram apenas o reboco frio e áspero. Não havia luz elétrica. Antero nunca se preocupou em instalar. Afinal, era só entulho. Respirei fundo, o coração batendo descompassado contra as minhas costelas, e dei um passo para dentro. O chão de tábuas corridas rangeu sob o meu peso, um protesto contra a invasão. O ar era pesado, difícil de respirar. O silêncio era diferente do silêncio do resto da casa. Não era um silêncio de ausência, mas um silêncio de preservação. Museu fechado ou de uma tumba. Meus olhos começaram a se acostumar com a penumbra e as formas começaram a se definir. Não eram caixas de tranqueira, não eram ferramentas velhas nem restos de obra. O que eu vi primeiro contra a parede do fundo foi a silhueta inconfundível de um berço de madeira. O choque foi tão grande que precisei me apoiar no batente da porta para não cair. Um berço. Ali, a poucos metros do quarto onde eu e Antero dormimos por 50 anos, havia um quarto de criança congelado no tempo. A palavra entulho ecoou na minha cabeça, agora soando como a mais cruel das mentiras. Aquilo não era entulho. Aquilo era uma vida inteira que ele escondeu de mim, trancada à chave. A mentira dele não era para esconder uma bagunça, era para esconder uma história. Aproximei-me devagar, cada passo um sacrilégio. O berço era de madeira escura, com entalhes de anjos nas laterais, cobertos por uma camada espessa de poeira. Passei o dedo sobre a madeira e um rastro Verniz limpo antigo. revelou o... Dentro dele, nada. Apenas o estrado vazio. Ao lado, uma pequena cômoda com a tinta branca descascada e sobre ela, alguns brinquedos de madeira também empoeirados. Um cavalinho de balanço, blocos de montar, tudo arrumado, como se alguém estivesse apenas esperando uma criança voltar para brincar. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. Quem era essa criança? Por que Antero manteria um santuário como este em segredo absoluto? Minha mente girava tentando encontrar uma explicação lógica.
mas só encontrava o vazio. Olhei ao redor, buscando mais pistas. Havia uma pequena cadeira de balanço no canto e, na parede, um prego solitário. Pendurado nesse prego, como uma peça de exposição, estava a coisa que finalmente quebrou a minha compostura. Era um vestidinho de batismo, branco, de cambraia, com pequenos bordados na gola. O tempo o tinha amarelado, deixando-o com a cor de um osso antigo. Estava perfeitamente passado, pendurado num cabide de arame, sido Como usado se tivesse. ontem. Toquei o tecido com a ponta dos dedos. Era frágil, quase se desfazendo. Imaginei mãos amorosas bordando aqueles detalhes. Uma mãe sonhando com o futuro da filha. Uma mãe que não era eu. As lágrimas que eu segurava desde que Antero morreu finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu não estava chorando por ele, nem por mim. Estava chorando por aquela peça de roupa, por aquela vida interrompida e desconhecida que assombrava a minha casa sem que eu soubesse. Aquele pedaço de tecido continha uma história inteira que não era a minha, e a dor daquela ausência era quase física. Eu me senti uma intrusa, uma estranha na minha própria vida. Voltei meu olhar para a cômoda. Além dos brinquedos, havia um único objeto que parecia deslocado, algo de adulto num mundo infantil. Uma caixa de charutos de madeira escura, igual às que Antero guardava para ocasiões especiais. Ele costumava dizer que cada charuto celebrava uma vitória. Que vitória ele teria celebrado naquele quarto de fantasmas? A curiosidade superou a dor. Peguei a caixa, o toque da madeira fria e lisa sob meus dedos trêmulos. Sentei-me no chão de tábuas, sem me importar com a poeira que sujava meu vestido. O cheiro de cedro da caixa se misturou ao cheiro de mofo do quarto. Respirei fundo, preparando-me para o que quer que viesse a seguir. Com um pequeno clique, abri a tampa. Não havia charutos lá dentro. Havia fotografias, um pequeno maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita de cetim desbotada. Meu coração parou por um segundo. A primeira foto era de uma mulher, jovem, de cabelos escuros presos num coque, com um sorriso que iluminava o rosto. Ela estava ao lado de um Antero muito mais novo, um Antero que eu mal reconheci, sem as rugas e o peso que o tempo lhe deu. Ele a olhava com uma adoração, uma ternura que eu achava que ele reservava apenas para mim. O ciúme que senti foi uma facada, rápido e venenoso, seguido imediatamente por uma culpa profunda. Quem era eu para sentir ciúmes de uma morta? Virei a foto. Na parte de trás, com a caligrafia elegante de Antero, estava escrito: Helena, nosso primeiro piquenique, 1965. Helena. O nome soou estranho na minha cabeça, uma sílaba que não pertencia ao meu mundo. Peguei a próxima foto. Era Helena outra vez, sentada numa cadeira de hospital, segurando um bebê embrulhado em uma manta branca. O rosto dela estava cansado, mas radiante, e Antero, ao seu lado, olhava para o bebê com o mesmo olhar de adoração. Abaixo dessa, uma foto já um pouco maior, talvez com 1 ano de idade. Ela usava o mesmo vestidinho de batismo que estava pendurado na parede. Tinha os olhos escuros de Antero e o sorriso de Helena. Era uma criança linda, feliz. Senti o ar me faltar. Antero teve uma filha. O homem que se recusou a ter mais filhos depois de Ricardo, dizendo que um já dava trabalho demais, já tinha sido o pai antes. A mentira era maior do que eu imaginava. Não era apenas um quarto, era uma família inteira. Uma esposa, uma filha. Uma vida que aconteceu antes de mim e que ele escolheu apagar, ou melhor, mumificar. Puxei o resto dos papéis de dentro da caixa. Havia 2 documentos dobrados com muito cuidado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-los. O primeiro era uma certidão de casamento. Antero Sampaio e Helena Ferraz, casados em 1966. O segundo era uma certidão de óbito. Ou melhor, 2.
Helena Ferraz Sampaio, 24 anos, e Laura Ferraz Sampaio, 2 anos. Causa da morte para ambas, decorrente de acidente automobilístico. A data do óbito era de 1 ano antes do dia em que conheci Antero. 1 ano. Antero não era apenas meu, ele já tinha sido de alguém. E o fantasma daquela felicidade estava ali, sorrindo para mim de um pedaço de papel amarelado. A dor que senti não era de traição. Era algo mais profundo, mais complexo. Era a dor de perceber que o homem com quem eu vivi por 50 anos era um sobrevivente de um naufrágio do qual ele nunca falou. E eu, sem saber, construí minha casa sobre os destroços. Toda a nossa história se reconfigurou na minha cabeça. Os longos silêncios dele na varanda, o olhar perdido no horizonte, a recusa em falar do passado, a tristeza que às vezes pairava sobre ele como uma nuvem. Eu sempre atribuí isso a um temperamento reservado, a uma natureza do campo. Mas não era. Era luto. Um luto perpétuo, trancado naquele quarto, alimentado em segredo por 5 décadas. Eu fui a segunda esposa, a segunda chance. Ricardo não era seu primogênito. O amor que ele me deu teria sido genuíno ou apenas uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado por Helena e Laura. A pergunta me rasgou por dentro. Eu me senti como uma peça de reposição, uma cura que talvez nunca tenha funcionado de verdade, apenas ajudado a mascarar a ferida. Dobrei os documentos com o mesmo cuidado que ele teve e os coloquei de volta na caixa. Minha vida inteira parecia uma farsa bem intencionada. O chão frio começou a penetrar meus ossos. Eu deveria fechar aquela porta, trancá-la de novo e jogar a chave no fundo do poço. Fingir que aquele dia nunca aconteceu. Era o que Antero teria querido. Era o caminho mais fácil para preservar as boas memórias que ainda me restavam. Mas a Zélia que entrou naquele quarto não era a mesma que estava sentada no chão agora. A viúva dócil, que aceitava as coisas como eram, tinha ficado para trás no corredor. A mulher que segurava aquela caixa de segredos precisava de mais, precisava entender o porquê. Por que o silêncio? Por que me negar o direito de conhecer sua dor, de ajudá-lo a carregar aquele fardo? O amor não é isso, afinal. Dividir o peso? Olhei para o vestidinho amarelado na parede. Olhei para o berço vazio. Antero não enterrou apenas sua primeira família. Ele enterrou uma parte de si mesmo. E ao fazer isso, me deu apenas uma versão editada, incompleta, do homem que ele era. Eu merecia a história inteira. Ricardo merecia saber que teve uma irmã. A memória de Helena e Laura merecia mais do que empoeirado e trancado. Uma nova força, uma raiva fria e determinada, começou a crescer dentro de mim. Era a raiva da omissão, da proteção que sufoca. Antero, no seu esforço para me poupar de sua dor, me roubou uma parte da verdade da nossa união. E eu não podia mais viver com essa metade. Eu precisava saber de tudo. O que exatamente aconteceu naquele acidente? Porque ele nunca mencionou o nome delas. Peguei a caixa de charutos e me levantei, as juntas do meu joelho estalando em protesto. Do quarto não parecia mais tão sufocante. Agora ele parecia carregado de uma missão. Eu não ia fugir, não ia vender a chácara e me esconder num apartamento em São Paulo. Meu lugar era ali, no centro daquele mistério, até que a última peça se encaixasse. Senti algo se deslocando no fundo da caixa. Um peso irregular. Com a unha, forcei a base de veludo que forrava o interior. Ela se soltou, revelando um fundo falso. Meu coração deu outro salto. Lá dentro, protegido da luz e do tempo, havia um maço, amarradas com um barbante fino. Eram dezenas delas, com a caligrafia apressada de Antero e a letra arredondada de uma mulher. Puxei a primeira carta do maço. Não era de Helena. A assinatura era de uma mulher chamada Beatriz e o endereço do remetente era de Campinas. O texto começava com
Querido cunhado Antero, recebi sua carta e ainda não consigo acreditar que você insiste nessa história. Você sabe tão bem quanto eu que não foi um simples acidente. A frase ficou suspensa carregada de uma insinuação terrível. Eu não ia mais varrer a poeira para debaixo do tapete. Eu ia revirar a casa inteira. A vida inteira, se preciso fosse, até entender quem era a mulher da fotografia e por que o meu marido escolheu enterrá-la viva dentro da nossa própria casa. Eu precisava saber que culpa era essa que ele carregou em silêncio por 50 anos, a culpa que o fez construir um túmulo ao lado da nossa cama. Minha mão tremia tanto que a carta de Beatriz parecia vibrar. Não foi um simples acidente. A frase era um abismo que se abria no chão de madeira do quarto. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o caixão da vida que eu pensei ter tido. Levantei-me do chão, o corpo dolorido, e voltei para a cozinha, o único lugar da casa que ainda parecia meu. Coloquei a caixa sobre a mesa de fórmica ao lado da xícara de café que esfriava e a encarei como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. O primeiro impulso foi fechá-la, levá-la de volta para o quarto escuro e trancar a porta para sempre. Deixar o segredo de Antero morrer de vez como ele quis. Mas a curiosidade, agora misturada com uma raiva fria, era mais forte que o medo. Eu merecia a verdade. A mulher que dedicou 50 anos de sua vida a ele merecia mais do que uma mentira bem guardada. Com os dedos ainda trêmulos, puxei o maço de cartas e comecei a ler a primeira, a mais antiga. A caligrafia de Beatriz era apertada, cheia de raiva e dor. Ela falava da irmã Helena como se fosse um anjo, Antero como um homem imprudente, que tirou tudo dela. As palavras eram cruéis, diretas, e cada uma delas era uma facada na imagem do meu marido, quieto e gentil. No começo eu não conseguia absorver tudo. Era informação demais, uma dor que não era minha, mas que me invadia sem pedir licença. Depois da terceira carta, tive que parar. Fui até a pia, abri a torneira e joguei água fria no rosto. Olhei meu reflexo no espelho pequeno e manchado sobre a pia. Vi uma velha assustada, perdida dentro da... A Zélia, que conhecia as receitas de Antero de cor, que sabia a hora exata que ele voltaria do campo, não existia mais. No lugar dela, havia uma estranha, uma investigadora forçada a desvendar um crime que o tempo já havia encoberto. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, com a caixa de segredos no meu colo, o escuro da chácara me envolvendo. Os sons da noite, que antes me traziam paz, agora pareciam sussurrar os nomes de Helena e Laura. Cada estalo da madeira, pio de coruja, era um lembrete de que eu não estava sozinha. Os fantasmas de Antero agora eram meus também. Eu me senti uma tola, uma completa idiota por ter vivido tanto tempo na superfície sem nunca ter percebido a profundidade do oceano de dor que se escondia sob os nossos pés. Na manhã seguinte, uma nova Zélia acordou. Não era a Zélia forte e decidida que eu gostaria de ser, mas uma Zélia teimosa. Uma Zélia que não iria mais fugir. Preparei o café, mas em vez de me sentar à mesa lamentar, peguei um caderno antigo de anotações de costura e uma caneta. Decidi que iria tratar aquilo como um dos meus vestidos mais complicados, com método, paciência e atenção aos detalhes. Eu iria ler cada carta em ordem cronológica e anotar os fatos, as datas, os nomes. Eu iria costurar os retalhos daquela história até que ela fizesse algum sentido. Comecei a criar uma rotina. Pela manhã cuidava do jardim, uma forma de manter as mãos ocupadas e a cabeça no lugar. Depois do almoço, sentava-me à mesa da cozinha com as cartas, o caderno e uma lupa que Ricardo me deu para ler as bulas dos remédios. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando as palavras amareladas, e o único som era o da minha caneta riscando o papel. Lentamente, a história começou a tomar forma,
uma forma horrível e trágica que me partia o coração a cada nova descoberta. As cartas de Beatriz revelavam que no dia do acidente, Antero e Helena tiveram uma briga feia. Ela queria se mudar para Campinas, perto da irmã, e ele se recusava a deixar a terra que era de seu pai. Ele sempre foi teimoso como uma mula, você sabe, escreveu Beatriz. Mas naquele dia a teimosia dele virou arrogância. Ela contava que Antero bebeu 2 ou 3 cervejas no almoço, mais do que o costume, e insistiu em pegar a estrada de terra de volta para a chácara, mesmo com a chuva forte que começava a cair. Helena não queria ir. Laura, a pequena, chorava no banco de trás. A cada parágrafo, eu sentia um calafrio. Eu conhecia aquela teimosia. Quantas vezes eu mesma não cedia aos caprichos de Antero, apenas para manter a paz. Ele não era um homem mau, mas era um homem duro, que não gostava de ser contrariado. A imagem do meu marido começou a se quebrar em 1000 pedaços. O homem que me trazia flores do campo também era o homem que, por orgulho, colocou sua família em risco. O amor e o ressentimento lutavam dentro de mim, uma batalha silenciosa que me deixava exausta no fim do dia. O telefone tocou no meio de tarde, me assustando. Era Ricardo. A voz dele, sempre prática, soou distante. E aí, mãe? Pensou na minha proposta? Já vi uns apartamentos ótimos aqui perto. A senhora ia adorar. Tem até piscina aquecida. A banalidade da conversa me atingiu como um insulto. Piscina aquecida. Enquanto eu estava aqui, afogada num mar de segredos de 50 anos, meu filho me oferecia piscina aquecida. Senti uma vontade imensa de gritar, de contar tudo, de dividir aquele peso que estava me esmagando. Mas eu não consegui. As palavras não saíram. Como eu poderia começar? Filho, seu pai teve outra família e a matou por acidente antes de me conhecer? A frase era monstruosa demais para ser dita ao telefone. Então eu menti. Estou pensando, meu filho. Deixa a mãe organizar umas coisas aqui primeiro. A voz que saiu de mim era fraca, cansada. Ricardo percebeu. A senhora está bem? Parece abatida. É só a saudade do seu pai. Menti de novo. E a mentira doeu, como se eu tivesse desliguei o telefone e me senti mais sozinha do que nunca. Aquele segredo não era mais só de Antero. Agora era meu também. E o fardo de guardá-lo era pesado. Naquela noite, pela primeira vez, pensei em desistir. Pensei em queimar as cartas, a caixa, tudo. Vender a chácara. Ir para o apartamento de Ricardo e tentar esquecer. Talvez Antero estivesse certo. Talvez algumas verdades fossem feitas para permanecerem enterradas, para não destruírem os vivos. O medo de que aquela descoberta me afastasse de Ricardo era paralisante. Mas na manhã seguinte, ao olhar para o caderno de anotações sobre a mesa, vi que já era tarde demais. Eu não era mais a mesma mulher. A ignorância, uma vez perdida, não pode ser recuperada. Eu já tinha cruzado a fronteira e não havia como voltar. A Zélia que cedia, que preferia a paz à verdade, tinha ficado para trás. A mulher que estava ali agora precisava ir até o fim, não por Antero, não por Helena, mas por si mesma. Eu precisava entender a história completa para poder decidir o que fazer com a minha. Continuei a leitura. As cartas de Beatriz, com o passar dos meses, mudaram de tom. A raiva deu lugar a uma compaixão relutante. Ela descrevia um Antero destruído, um homem que passava os dias sentado na varanda da casa vazia, sem comer, sem falar com ninguém. Ele se culpa, Zélia, eu lia, e era como se ela estivesse falando comigo. Ele se culpa a cada segundo de cada dia. A polícia disse que foi um acidente, que o outro carro derrapou na lama. Insiste que a culpa foi dele, da briga, da cerveja. A culpa. Era essa a palavra. Era esse o fantasma que Antero trancou no quarto dos fundos. Não era apenas o luto por Helena e Laura. Era a culpa esmagadora de ter, talvez, causado a morte delas.
E ele escolheu carregar essa culpa sozinho como uma penitência por 50 anos. Ele não me contou não para me proteger da dor dele, mas para me proteger da feiura dele, do erro que ele cometeu e que nunca conseguiu perdoar a si mesmo. Por ele começou a se dissolver, dando lugar a uma tristeza imensa, uma compaixão que doía no peito. Imaginei aquele jovem Antero, recém-viúvo, completamente quebrado, conhecendo uma moça simples da cidade, uma costureira. Eu fui a tábua de salvação dele. Eu fui a chance de construir uma nova vida sobre as ruínas da antiga. E ele, com medo de que a verdade sobre as ruínas me assustasse e me fizesse ir embora, escondeu tudo. Construiu um muro de silêncio ao redor do seu passado. Eu entendi. Primeira vez eu realmente entendi os longos silêncios dele, a tristeza em seu olhar, a recusa em visitar cemitérios. Não era frieza, era medo. O medo de que, se ele abrisse aquela porta, o monstro da culpa sairia e destruiria tudo o que ele tinha reconstruído com tanto esforço ao meu lado. O nosso casamento não foi uma mentira. Foi a tentativa desesperada de um homem ferido de encontrar a paz. E eu, sem saber, fui o seu porto seguro. Cheguei à última carta de Beatriz. A data Depois era do de 5 acidente. anos. A caligrafia dela estava mais calma, mais resignada. Ela dizia que estava se mudando para o sul do país e que aquela seria, provavelmente, a última vez que escreveria. A carta terminava com uma frase que me fez chorar como eu não chorava desde o enterro de Antero. Eu te perdoo, Antero. Pelo bem da minha irmã, eu te perdoo. Agora, por favor, tente se perdoar também. Ninguém merece carregar um túmulo nas costas para sempre. Mas ele carregou. Ele carregou o túmulo até o último dia de sua vida. E o túmulo estava ali, no fim do corredor. Fechei o caderno. Eu tinha a história, a briga, a bebida, a chuva, o acidente, a culpa. Parecia que o quebra-cabeça estava completo. Senti um alívio estranho, uma sensação de encerramento. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha um nome, uma forma. Eu conhecia o segredo do meu marido. Coloquei as cartas de Beatriz de volta na caixa, com um cuidado quase reverente. Ela também era uma vítima naquela história, uma mulher que Irmã e a perdeu sobrinha. e que, mesmo assim, encontrou forças para perdoar. Ao arrumar o maço, senti algo diferente no fundo da caixa. Uma única carta, dobrada de um jeito diferente que tinha ficado presa no forro de veludo. O papel era mais novo, menos amarelado. Meu coração, que tinha finalmente se acalmado, voltou a disparar. Puxei a carta. O envelope não estava endereçado a Beatriz. A caligrafia era a de Antero, mas a mão era trêmula, a mão de um homem velho e doente. O nome destinatário fez o ar fugir dos meus pulmões e o sangue gelar nas minhas veias. Estava endereçada a Ricardo Nogueira Sampaio, meu filho. Abri o envelope com os dedos dormentes. A carta era curta, apenas uma página. A data no topo era de 1 mês antes da morte de Antero. Ele a escreveu, mas nunca teve a coragem de enviá-la. Meus olhos correram pelas linhas buscando a verdade final, a última peça que eu nem sabia que estava faltando. E então eu a encontrei. A primeira frase da carta, final de Antero para o nosso filho. Meu filho, há algo que você precisa saber sobre o dia em que sua mãe e eu nos conhecemos, ele escreveu. O ar da cozinha ficou rarefeito, difícil de respirar. A história não tinha acabado. Aquele quarto não guardava apenas o passado de Antero antes de mim. Guardava um segredo sobre o próprio começo da nossa história. Um segredo que ligava a morte de sua primeira família ao nascimento da nossa. O chão pareceu sumir sob os meus pés. Eu não era apenas a segunda esposa, a cura para um homem quebrado. A minha própria história, o nosso encontro, o nosso casamento, tudo estava, de alguma forma, conectado àquela tragédia.
Eu não estava na periferia daquele segredo. Eu estava no centro dele desde o primeiro dia, sem nunca saber. Segurei a carta com as 2 mãos para que ela não caísse. O som do meu próprio coração batendo era um tambor fúnebre nos meus ouvidos. A Zélia, que queria apenas entender o passado do marido, morreu naquele instante. Que segurava aquela carta, agora tinha uma responsabilidade terrível. A verdade que eu tanto busquei não era apenas sobre o passado. Ela estava prestes a explodir e a redefinir o meu presente e o futuro do meu filho. Eu olhei pela janela para a chácara que tinha sido meu mundo por 50 anos. Ela não parecia mais um lar, parecia uma armadilha, um palco montado com cuidado para uma peça da qual eu era a protagonista, mas cujo roteiro eu nunca tinha lido. Eu não era mais uma viúva Era a de luto. guardiã de uma verdade Que podia destruir a única coisa que me restava, a minha família. E a decisão do que fazer a seguir era somente minha. A carta de Antero para Ricardo tremia em minhas mãos, o papel fino parecendo tão frágil quanto o meu mundo naquele instante. Com o coração martelando contra as costelas, comecei a ler a confissão final do meu marido. A verdade era mais cruel e intrincada do que qualquer pesadelo. No dia do acidente que matou Helena e Laura, a estrada de terra estava um lamaçal por causa da chuva. Antero, com a visão turva pela cerveja e pela raiva da briga, perdeu o controle do carro numa curva, mas não foi sozinho. Vindo na direção contrária, uma velha caminhonete também derrapou. O motorista era o meu pai, voltando da cidade vizinha. Os 2 veículos se chocaram. Helena e Laura morreram na hora. Meu pai, dias depois, no hospital. O ar fugiu dos meus pulmões. Senti o chão da cozinha desaparecer sob os meus pés e precisei me segurar na mesa para não desmaiar. A minha história e a dele não apenas se cruzaram. Elas nasceram da mesma colisão, do mesmo instante de dor e perda. Antero, consumido por uma culpa que devorava sua alma, descobriu quem era a filha do outro homem que morreu no acidente. Ele me procurou semanas depois sob o pretexto de oferecer ajuda, de prestar condolências. Ele se aproximou de mim, uma jovem costureira de luto pelo pai, sem nunca revelar que ele era a causa daquele mesmo luto. O nosso amor nasceu sobre as cinzas de uma tragédia que ele mesmo provocou. Eu não gritei, não chorei. Uma frieza tomou conta do meu corpo, uma clareza terrível que congelou todas as minhas lágrimas. A Zélia, que vivia de memórias doces e saudades, morreu ali, sentada à mesa da cozinha. A mulher que restou era feita de outra matéria, mais dura, mais real. Eu finalmente entendi a profundidade do silêncio de Antero. Ele não me escondeu sua primeira família por medo de me magoar com seu luto. Ele a escondeu para me proteger da verdade sobre a morte do meu próprio pai. Ele construiu nossa vida como uma muralha para nos proteger daquele segredo. Uma prisão de amor e culpa. Por 50 anos eu vivi uma mentira. Mas, estranhamente, o sentimento que me dominou não foi o de traição, mas o de uma compaixão avassaladora. Imaginei a tortura diária de Antero, olhar para mim, a mulher que ele amava, e ver nela o lembrete constante do homem que ele ajudou a matar. Cada sorriso meu, cada gesto de carinho, devia ser para ele uma faca 2 gumes, uma mistura de felicidade e penitência. Ele me deu uma vida inteira de dedicação para tentar pagar uma dívida que era impagável. O quarto trancado não era um túmulo para Helena e Laura. Era um túmulo para a sua própria culpa. A antiga Zélia teria se encolhido, se quebrado, talvez vendido a chácara e fugido para o apartamento de Ricardo, tentando apagar o passado. Mas essa Zélia não existia mais. Eu dobrei a carta com uma firmeza que não sabia possuir e a coloquei de volta na caixa. Sabia o que precisava fazer. Aquele segredo não morreria comigo, como morreu com ele.
Ricardo merecia saber a verdade. Não a verdade editada, mas a história inteira, com toda a sua dor e sua complexidade. A nossa família, para seguir em frente, precisava encarar o seu ponto de partida. Pela primeira vez em décadas, tomei uma decisão que não envolvia a rotina da casa ou os desejos de Antero. Subi para o meu quarto e peguei uma pequena mala de viagem, a mesma que usamos na nossa lua de mel. Comecei a colocar algumas peças de roupa dentro dela, com gestos metódicos e precisos, como se estivesse cortando o molde de um vestido. Eu não ia esperar Ricardo vir até mim, eu iria até ele. Eu, Zélia Nogueira Sampaio, a velhinha da chácara, iria para a capital, sozinha. Liguei para o único ponto de táxi de Itu, um número anotado num ímã de geladeira. A voz do outro lado da linha pareceu surpresa. Dona Zélia, a senhora precisa de uma corrida? Ninguém nunca me via sair da chácara. Respondi, sim. E minha voz soou diferente, mais firme. Preciso ir para São Paulo, agora. O silêncio do outro lado foi a prova de que o meu mundo já tinha começado a mudar. A mulher que antes mal ia ao mercado da vila, agora estava cruzando o estado para confrontar o passado. A viagem de carro foi um borrão de estradas e paisagens que eu mal vi. Minha mente estava focada na conversa que teria com Ricardo. Eu ensaiava as palavras, mas sabia que não havia jeito fácil de contar aquilo. A caixa madeira ia no meu colo, pesada, como se contivesse pedras. Quando o táxi parou em frente ao prédio espelhado de Ricardo, senti um calafrio. Aquele mundo de vidro e aço era tão diferente do meu, tão limpo, tão sem história. Mas a história que eu carregava estava prestes a sujar tudo. O porteiro, acostumado a ver Ricardo chegar em seu carro importado, olhou para mim com estranheza. Uma senhora de vestido florido, com uma mala antiga e uma caixa de madeira nos braços. Anunciei meu nome e ele interfonou. A surpresa em sua voz era evidente. Quando a porta do elevador se abriu no andar de Ricardo e eu o vi parado na porta, a expressão em seu rosto era uma mistura de choque e pânico. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? Ele achou que algo terrível tinha acontecido. E tinha. Só não era o que ele imaginava. Entrei no apartamento impecavelmente arrumado, que cheirava a produto de limpeza e café de máquina. O contraste com o cheiro de terra e mofo da minha casa era gritante. Que ele se sentasse. Não aconteceu nada, meu filho. E aconteceu tudo. Minha calma o assustou mais do que se eu estivesse chorando. Coloquei a caixa sobre sua mesa de centro de vidro e o baque surdo da madeira no vidro foi o som do início do fim do nosso mundo como o conhecíamos. Comecei a história pelo começo. Tirei as fotos de Helena e Laura e as coloquei sobre a mesa. Ricardo, antes de mim, seu pai teve outra família. Vi a confusão nos olhos dele, a incredulidade. Falei sobre a menina, Laura, a irmã que ele nunca soube que teve. A voz dele era um sussurro quando ele perguntou: o que aconteceu com elas? Contei sobre o acidente, sobre a dor que Antero carregou em silêncio por toda a vida. Ele ouvia, pálido, absorvendo o primeiro choque. Então peguei a carta endereçada a ele. Seu pai escreveu isso para você 1 mês antes de morrer. Ele não teve coragem de entregar. Entreguei o envelope a ele. Suas mãos, normalmente tão firmes para assinar contratos e digitar teclados, tremiam ao pegar o papel. O silêncio que se instalou no apartamento enquanto ele lia foi o mais pesado que já vivi. Eu via cada palavra atingindo seu rosto, desfazendo suas certezas, quebrando a imagem que ele tinha do pai, do avô, da sua própria origem. Quando ele terminou de ler, não havia raiva em seu rosto. Havia apenas uma dor profunda, uma compreensão que parecia tê-lo envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma pergunta que ele não precisou fazer. Sim, meu filho, eu disse, a voz embargada pela primeira vez.
O vovô, o meu pai, ele estava no outro carro. Ricardo desabou. Não com um grito, mas com um soluço silencioso, o corpo curvado para a frente, a cabeça entre as mãos. A fortaleza do homem de negócios se desfez, dando lugar ao menino que acabara de descobrir que sua casa foi construída sobre um cemitério. Ficamos ali, sentados no sofá caro dele, por um longo tempo, sem dizer nada. O barulho da cidade lá fora parecia A outro planeta. pertencer. Naquele silêncio, não éramos mais a mãe superprotegida e o filho prático. Éramos dois sobreviventes, dois órfãos da mesma história, finalmente compartilhando o mesmo luto. Eu não estava ali para consolá-lo, mas para ficar ao seu lado, na verdade. A minha transformação estava completa. Eu não era mais a mulher que precisava de cuidados, mas a matriarca que trazia a luz, por mais ofuscante que fosse. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre nós. Ricardo parou de falar em vender a... Em vez disso, começou a me fazer perguntas. Queria saber sobre meu pai, sobre a vida antes de Antero. Ele pegou as fotos de Helena e Laura e as colocou num porta-retrato, ao lado de uma foto minha e de Antero. Ele não estava apagando uma história para dar lugar a outra. Estava juntando as peças, construindo um passado que finalmente fazia sentido, com todas as suas rachaduras e remendos. A reação dele não foi de raiva, mas de um respeito profundo. Ele olhou para mim de uma Não forma como a velhinha nova. frágil que precisava de ajuda, mas como uma mulher que carregou o peso de uma vida inteira e que, no final, teve a coragem de desvendar a verdade. Ele me viu, talvez pela primeira vez, não apenas como sua mãe, mas como Zélia, uma mulher com uma história própria, uma história que antecedia e transcendia a de seu pai. Eu voltei para a chácara, mas a casa não era mais a mesma. O silêncio não era mais de solidão, mas de paz. Abri todas as janelas do quarto dos fundos, deixando o sol e o vento entrarem pela primeira vez em 50 anos. Limpei a poeira, lavei o vestidinho de batismo com um cuidado infinito e o guardei numa caixa de cedro. O berço, eu o lixei e envernizei e o coloquei na varanda, cheio de vasos de gerânios coloridos. Eu transformei o túmulo em um jardim. Olhando para trás, vejo a mulher que eu era, uma esposa devotada, vivendo na sombra confortável de um homem que ela amava, mas não conhecia por inteiro. Hoje, eu sou a guardiã de todas as nossas... A conquista não foi descobrir o segredo, mas ter a força para sobreviver a ele e usá-lo para reconstruir a minha família sobre uma base de verdade, por mais dolorosa que fosse. A conquista foi encontrar a minha própria voz no silêncio do meu marido. Eu aprendi que as pessoas não são feitas apenas de amor e bondade. Somos feitos de nossos erros, de nossas culpas e dos segredos que guardamos para proteger quem amamos. Antero não foi um mentiroso. Foi um homem quebrado, desesperadamente manter inteira a única coisa boa que a vida lhe deu depois da tragédia. Eu o perdoei. Não por ele, que já se foi, mas por mim. O perdão me libertou da raiva e me permitiu amar a memória do homem completo que ele foi, com todas as suas luzes e sombras. Ricardo agora me liga todos os dias, não para me convencer a ir embora, mas para perguntar como estão as flores no berço de Laura. Ele vem nos fins de semana não por obrigação, mas porque a chácara se tornou para ele também um lugar de verdade, um lugar onde todas as partes da sua história podem finalmente coexistir. Encontramos um no outro não apenas o amor de mãe e filho, mas a cumplicidade de quem conhece a fundação trágica e complexa sobre a qual nossa família foi erguida. A minha mensagem para quem me ouve é simples: não tenham medo da verdade. As casas que habitamos, as famílias que amamos, todas elas têm quartos trancados, têm histórias escondidas sob o assoalho.
Fugir delas não nos protege, enfraquece, apenas nos torna reféns de um passado que não compreendemos. A verdade pode doer, pode quebrar o mundo como o conhecemos, mas é a única coisa que nos permite reconstruí-lo sobre uma base sólida. Eu, aos 78 anos, pensava que minha história já estava escrita, que eu era apenas o capítulo final de um livro que pertencia a Antero. Mas ao abrir aquela porta, descobri que eu não era o fim do livro dele, eu era o começo do meu. E nunca é tarde demais para pegar a caneta e escrever o seu próprio final, um final baseado na coragem de olhar para o que está escondido na escuridão e, em vez de fugir, acender a luz. Nossas vidas são construídas sobre as verdades que contamos e, mais ainda, sobre aquelas que ousamos descobrir. A maior herança que podemos deixar não são as casas ou o dinheiro, mas uma história limpa, uma história honesta, por mais difícil que seja contá-la. Eu sou Zélia Nogueira Sampaio e esta é a minha verdade. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que a minha casa está finalmente em paz. Eu sei que Antero, onde quer que esteja, também está. A porta do seu túmulo particular finalmente foi aberta, e a culpa que o assombrou por 50 anos pôde enfim sair para encontrar a luz do sol. E eu, a mulher que viveu ao seu lado, fui a chave. Não a chave de metal que abriu a porta física, mas a chave de amor e coragem que libertou sua alma. E no processo, libertou a minha também. Meu jardim nunca esteve tão florido. Todos os dias rego os gerânios no berço de Laura e converso com ela, com Helena, com meu pai e com Antero. Agradeço a todos eles pela minha história, por cada pedaço dela, porque foram as rachaduras, as dores e os segredos que me transformaram na mulher que sou hoje. Uma mulher inteira, uma mulher livre. E para você que me ouviu até aqui, olhe ao seu redor. Ouça os silêncios da sua própria casa. Talvez haja uma porta que precise ser aberta. Não por curiosidade, mas por amor à verdade. Porque somente a verdade, Terrível por que mais, pareça, tem o poder de nos curar e nos fazer florescer, mesmo no terreno mais árido.